Entre todos os animais que povoam um bestiário esotérico, o lobo figura como um dos mais paradoxais e poderosos. Ele é, ao mesmo tempo, o predador solitário e o líder do bando, o guia espiritual e o destruidor implacável, o guardião da floresta e o perseguidor noturno da alma. No simbolismo oculto e iniciático, o lobo representa as forças instintivas do ser, a sabedoria dos antigos clãs xamânicos e a potência selvagem que desperta na alma daquele que caminha pelas trilhas proibidas do autoconhecimento. Ele não é domesticável e por isso mesmo é sagrado. O lobo, como arquétipo iniciático, no caminho dos mistérios, o lobo é símbolo da força primal que o iniciado deve reconhecer, enfrentar e integrar. Ele representa o aspecto sombrio da psique, o guardião do limiar, aquele que testa o viajante antes que ele adentre os reinos ocultos. Assim como o cão guarda os vivos, o lobo guarda os mortos e os segredos. Ele é um psicopompo, um condutor entre mundos. Em sonhos e visões, sua aparição sinaliza um momento de transição espiritual, de iniciação profunda ou de crise de identidade, onde a pessoa deve escolher entre permanecer no conforto ou se lançar à trilha do autoconhecimento. Muitos xamãs consideram o lobo como o espírito que guia o solitário nas noites frias da alma, aquele que, mesmo uivando no deserto do vazio, sabe encontrar o caminho de volta para o centro sagrado do ser, o simbolismo solar e lunar do lobo. O lobo carrega em si uma polaridade profunda. Ele é tanto solar quanto lunar. Solar, quando simboliza coragem, liderança, instinto puro e sobrevivência. Lunar, quando associado à intuição, à noite, aos uivos rituais, à feminilidade instintiva e às marés emocionais do inconsciente. Essa dualidade faz do lobo um símbolo alquímico por excelência, unindo o princípio masculino e o feminino, fogo e água, impulso e contemplação. É o animal totêmico dos que buscam o equilíbrio entre a razão e o instinto, o logos e o caos, o lobo solitário e o caminho iniciático. Na jornada oculta, existe um momento em que o iniciado deve romper com um bando, deixar para trás os vínculos sociais e as crenças herdadas e adentrar a floresta escura do próprio ser. Nesse momento, ele se torna o lobo solitário. Esse símbolo representa o isolamento espiritual necessário para a maturação interior. Tal como o eremita, o lobo se afasta dos ruídos do mundo para ouvir o chamado interno da alma. Ele vaga entre mundos, sem pátria nem tribo, porque já se tornou uno consigo mesmo. Por isso, o lobo é associado ao eremita no tarô e ao grau esotérico do viajante ou peregrino nos sistemas iniciáticos. Ele caminha pelas trilhas invisíveis da floresta interior, colhendo segredos antigos com suas pegadas silenciosas. O lobo e a lua, o uivo como oração ancestral. O uivo do lobo não é apenas um chamado animal. No simbolismo esotérico, ele representa uma oração arquetípica, um cântico primordial que liga o ser à totalidade, uma invocação à lua, aos ancestrais, aos espíritos da terra. É através do uivo que o lobo se comunica com o invisível, com o bando ausente, com os ventos do destino. Assim, o uivo se torna um símbolo de conexão espiritual com o todo, tal como o mantra, o salmo ou o encantamento mágico. Nos rituais xamânicos e em tradições mágicas lunares, o uivo é usado como chave vibratória para abrir portais entre os mundos. O praticante que imita o uivo do lobo busca despertar as memórias ancestrais e alinhar-se com os ritmos ocultos da natureza selvagem. O lobo, como guardião da magia antiga. Nas tradições nórdicas, encontramos o lobo Fenrir, o devorador dos deuses, aquele que anuncia o Ragnarká, o fim do mundo conhecido e o renascimento de uma nova era. Fenrir simboliza a força bruta da mudança inevitável, o poder da natureza indomada que destrói para regenerar. Mas, ao lado dele, também temos os lobos de Odin, Geri e Freki, que acompanham o deus do conhecimento e da magia rúnica. Eles simbolizam os instintos domados e postos a serviço do espírito. O iniciado deve aprender a reconhecer seus lobos interiores, aquele que devora e aquele que serve. Entre os povos ameríndios, o lobo é considerado o espírito da sabedoria ancestral, o mestre das trilhas da floresta. Os xamãs lobos são aqueles que viajam entre os mundos, trazendo cura, visão e proteção para a tribo. O lobo, nesses contextos, é uma ponte viva entre o humano e o sagrado, o lobo interior, e a luta entre as naturezas. No esoterismo psicológico, o lobo representa o duplo instintivo do ser humano,
aquilo que Carl Jung chamaria de sombra. O lobo interior guarda tudo o que reprimimos: agressividade, libido, desejo de liberdade, sede de poder, autenticidade brutal. Ignorado, ele se torna destrutivo. Reconhecido, ele se torna aliado. A velha lenda indígena dos dois lobos, o do ódio e o do amor, ilustra bem esse princípio. Aquele que você alimenta se tornará dominante. O verdadeiro mago não mata o lobo interior, ele o doma, o conhece, o honra como parte viva de sua totalidade, pois nenhuma iluminação é completa sem a integração da sombra. O lobo como totem e guia espiritual. Assumir o lobo como animal totem é um caminho de profunda transformação espiritual. Ele guia aqueles que buscam a verdade selvagem em si mesmos, precisam desenvolver independência e liderança. Estão atravessando processos de ruptura e renascimento. Desejam aprofundar-se nos mistérios da noite e da lua. Sentem o chamado do xamanismo e dos saberes ancestrais. O totem do lobo ensina o equilíbrio entre o bando e a solidão, entre o instinto e a consciência, entre o território e a liberdade. Ele é mestre em estratégias, caçador silencioso, andarilho do tempo e sentinela das trilhas ocultas. Integrar o arquétipo do lobo é aceitar a jornada da autenticidade radical, da liberdade espiritual, da inteligência instintiva e do despertar da sombra. O lobo não pede permissão para existir, ele apenas é. E é nesse ser autêntico, no de máscaras e convenções, que reside sua força mágica. Aqueles que ouvem seu uivo nos sonhos ou nas meditações devem saber: foram chamados a caminhar entre os mundos, a lembrar-se de sua verdadeira natureza e a despertar o espírito selvagem que dorme sob as cinzas da domesticação. Para mais informação, Curso Magno de Ciências Ocultas. Link na descrição.